Bom, Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza, eu sei que a sua agenda é extremamente concorrida e estar aqui é uma grande honra para mim, né? A gente vai começar agora mais um capítulo das entrevistas da empresa, da Disrupt Critical Thinking, e vamos falar especificamente do que você é especialista, setor de turismo, hotelaria, e do que a gente está vivendo hoje no Brasil com relação a todas as evoluções para esse setor. Então eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente começar essa nossa conversa. Olá, Marcos. Primeiro, prazer enorme estar aqui com você, Marcos Almeida. Parabéns aí pelo sucesso da Disrupt Critical Thinking. É um prazer estar falando com você aqui. Nós estamos há mais de 25 anos no mercado de hotelaria, turismo. Na verdade, eu nasci, meu pai já comprava e vendia hotel. Então, a gente teve uma formação aí acadêmica do Mackenzie de administração, fizemos MBA em turismo e entretenimento pela FGV, depois fizemos nosso MBA internacional pela Ohio University, temos também diploma da Universidade da Califórnia Irvine, Business English e outros certificados. Hoje nós temos o IDTC, que é o Instituto de Desenvolvimento Turístico, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. São 5 pilares. O primeiro deles é planos diretores de turismo. Planejar o turismo nos próximos 4, 5, 8 anos. Fizemos para vários municípios turísticos do estado de São Paulo, instâncias turísticas como, por exemplo, São Pedro, Ilha Comprida, Pereira Barreto. Terminamos agora uma cidade que quer se tornar um município de interesse turístico, que foi Cajamar, há mais ou menos um mês atrás, e sempre estamos fazendo isso. Segundo pilar está ligado com o esporte. Nós fazemos hoje o Fórum de Turismo Esportivo da Feira do Arnold Schwarzenegger, que recebeu hoje 103 foi agora há mil. pouco, não foi? Foi em abril. A Feira da Schwarzenegger foi em abril. É a maior feira de esportes que temos em número de visitantes. Foram 104 mil visitantes. Nós fizemos o Fórum de Turismo Esportivo lá com várias personalidades. Acabamos semana passada de fazer a feira da COB Expo, que é a feira do Comitê Olímpico Brasileiro. Isso que eu estava confundindo. Exatamente. Essa nós fizemos um Fórum de Turismo Esportivo, trazendo os atletas medalhistas, como por exemplo a Beth Gomes, que foi bicampeã olímpica. Ela ganhou medalha de ouro no arremesso de disco e prata no arremesso de peso. E várias autoridades do mercado de jogos, de esporte, de cassinos, de hotéis, de parques participaram. Foram 14 palestrantes dentro desse fórum e foi um evento que recebeu aí 65 mil pessoas. Além disso, nós temos o programa Juntos pelo Esporte, que, por exemplo, foi um projeto social de 11 modalidades que em 650 atletas, crianças de 11 até 15 anos, com emendas parlamentares. Terceiro pilar nosso está ligado com o mercado de estruturação de negócios, né? Então, por exemplo, com a Associação Paulista de Medicinas, que são 30 mil médicos, nós estamos fazendo agora um projeto de resort de 300 apartamentos do clube deles em Caieiras. Então, vai ser um hotel de 300 UHs, com um centro de convenções para 1.200, ele já tem 2 campos de futebol, 8 quadras de tênis, hípica, time de Olimpíada, piscina semiolímpica, assim por diante, e vem com o processo dele com um bingo também a partir do momento que estiver aprovado. O terceiro mercado, e aí vem ligado com a entrada do mercado de empresas dentro do setor de turismo, né? Nós coordenamos a Câmara da Copa do Mundo na área de turismo aqui no estado de São Paulo. Hoje nós coordenamos o Conselho Estadual de Turismo, a Câmara de Jogos dentro do Conselho Estadual de Turismo e uma série de outras coisas. Então nós temos a Feira Expotel, que é a feira para donos de hotéis. Vai acontecer dia 1 e 2 de abril no Frei Caneca. Esse ano foram 3.500 donos de hotéis. Lá fazemos o congresso chamado BOJA, que é Brazilian Opportunities Game, Esportes e Cassinos. O congresso SEGA também, que discute temáticas com fundos de investimentos, por que comprar, não comprar. É uma feira muito voltada. E assim, empresas também que querem entrar. A gente já chegou a fazer trabalhos para grandes multinacionais que precisavam aumentar o market share dentro da hotelaria ou dos parques, das agências, a gente fez esse trabalho. E por último é a questão dos cassinos e jogos. Nós temos trabalhado desde a legislação, 2021, quando teve essa compensação da 44291, que aprovamos na Câmara em março de 2022, virando a 2234, que é cassinos integrados resorts, cassinos turísticos, bingos, que é esse novo mercado. E assim, as parcerias que a gente tem também com as bets e tudo mais. Então esse é um compilado aí de tudo que a gente faz. E o dia continua tendo 24 horas. E o dia continua 24 horas. Fora todas as entidades que a gente faz parte aí, a Mitur e várias outras entidades. Bom, excelente. Bom, eu vi uma revista que você tem o título de articulador de sinergias estratégicas. O que seria isso?
Na realidade, o que a gente sempre olhou, né? Nós sempre olhamos que o importante vamos falar do mundo de negócio, é você estar semeando vários lugares e criando uma estrutura, relacionamento, deixando planejado. Algumas vezes vão cair dentro de um piso frio e vão passar e vão limpar essa semente. Algumas vezes pode cair no terreno fértil e começar a nascer uma árvore. Se você tiver vários lugares, você vai criando várias oportunidades de criar sinergia estratégica. Então, nossa visão sempre é o quê? É criar novos relacionamentos, utilizar os relacionamentos que nós temos, a expertise que nós temos de mercado com grandes, médias e pequenas empresas, e com isso a gente consegue criar bons negócios, grandes estratégias, assim como, por exemplo, na Copa do Mundo no Brasil, nós criamos a Câmara da Copa em 2008, a meta era conseguir de 3 a 8 seleções como time base camp no Brasil. O Estado de São Paulo ficou com 15. Né? Então, e assim foi a questão da legislação também agora de jogos e cassinos, conseguimos implantar e ficar bem ampla, e a ideia é criar pontes, por isso que a gente participa de várias feiras, vários congressos, começamos com o Arnold, depois o COB nos contratou para fazer o deles, então a gente sempre vai ampliando esse relacionamento, relações e aí grandes projetos. E aí, nessas articulações e na criação desses ecossistemas, a gente vai sendo cada vez mais influenciado pela complexidade do mundo atual, né? A globalização, as mudanças climáticas, os temas estratégicos que acontecem no mundo e acabam influenciando o pensamento estratégico voltado para decisões. Como que isso funciona no setor de turismo e hotelaria? Olha, primeiro falando do setor de turismo, nós estamos falando hoje que a gente vai atingir 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, para ver quão global isso é. Isso significa 1,8 trilhões de dólares de exportações. Né? Isso falando do mercado só de exportação e turismo externo. E quando a gente fala de turismo interno, o número é maior ainda. Dentro dos países, girando a economia, ele representa 8 trilhões de dólares, mais de 10% da mão de obra direta e chegando a quase 25% da mão de obra indireta. Por quê? Porque ele impacta diretamente 52 segmentos da economia. Claro, tem aqueles 4 letras básicas que ele vai chegar no transporte, ou seja, você tem avião, Uber, táxi, tal. Depois ele tem que ficar hospedado, né? Ele vai precisar de um hotel, de uma pousada, de alguma coisa para ficar hospedado. Ele vai precisar comer, né? Porque ele tudo mais, e depois ele vai comprar. Ele teve uma dor de cabeça, ele vai passar numa farmácia, mas ele vai levar um presentinho para a esposa, para os filhos e assim por diante. Então, por isso que o movimento 52 segmentos da economia. E cada vez, então, o pensamento tem que ser mais integrado. E o quinto verbo, nós podemos falar que é o curtir. Porque hoje, tanto o cliente e o turista de negócios que vem a São Paulo, ou seja, 85% das feiras acontece em São Paulo, movimenta 16 bilhões de reais só nas feiras na cidade de São Paulo. E aí, quando a gente fala disso, o turista ele pensa no turismo de negócio, que ele tem que fechar nos negócios, mas é o quê? Viver experiências para realizar sonhos. Sonhos dele pode ser lucro, pode ser tudo. E no âmbito de lazer, mais ainda, pode ser um casamento, pode ser uma viagem de férias, pode ser um entretenimento. Mas diferente do que pensava anteriormente, até em alguns destinos, antigamente a pessoa ficava lá, sentava no hotel, comia e tal. Hoje não. Ela chega, o que tem para fazer aqui? O que tem diferente? Que experiência que eu posso viver de aventura, de lazer, cultural? Então, o mundo ele tem ficado mais globalizado e o turista ele tem criado essa nova demanda que é de viver novas experiências. Então, o setor de turismo pode ser considerado um grande indicador da macroeconomia dos diversos países. Certamente. Por quê? A agricultura está mecanizada. Antigamente você tinha milhões de pessoas lá trabalhando nas fazendas. Hoje uma colheitadora faz papel de 100, 200, 300 mil. Sim. A indústria está robotizada. Então, antes, na Revolução Industrial, todo mundo trabalhava na indústria, precisava para cada setor de uma pessoa. Hoje não. São 800 robôs e 40 colaboradores. O turismo não. Você pega um parque temático, a pessoa vai até lá. Então, precisa da atendente. Pega, por exemplo, a gente vai fazer o ano que vem o World Championships da Global MMA Association. Ou seja, o campeonato mundial de MMA com 110 países. Sim. Vamos fazer dentro do parque. Por quê? Para criar uma experiência diferenciada. Mas, dentro desse parque, ele já tem todo dia 400 colaboradores. Precisa ter alimentos, bebida, segurança, salva-vidas e assim por diante. Isso é e num evento como esse vai para exatamente, vai para 1.000, 2.000 pessoas trabalhando, com mais 13, 15 mil pessoas visitando o parque. Sim. Quando você fala de um hotel, você tem que ter arrumadeira, não dá para fazer ainda robotizada arrumadeira,
o garçom, o recepcionista, aí depois vai precisar do atendente, vai precisar da pessoa do concierge, vai usar um sistema, vai levar o concierge. Então, aonde vai estar o emprego? Principalmente setores como o turismo, né? Porque o turismo ele sempre vai precisar de gente, né? E mesmo a questão dos jogos, sim, um online não existia, muito forte, mas quando você pega um cassino, eu vou dar o exemplo do Marina Bay Sands de Singapura, lá são 2.550 apartamentos, um projeto de 5,5 bilhões de dólares. Com 2.550 apartamentos, são 1.750 arrumadeiras. Um cargo. E aí, a cada 10 arrumadeiras, você tem uma supervisora de andares. A cada 10 supervisoras de andares, você tem que ter um auxiliar de governança para ter uma governança. E fora todos os outros cargos. Sim. E aí, eles têm 800 mesas de pano verde, que é roleta, blackjack, dados e assim por diante. E eles têm, com isso, 800 mesas precisando de 3.200 dealers ou croupiers. Sim. Então, são setores que sempre vão precisar de pessoas. Então, é um grande termômetro, porque quando movimenta o turismo, começa a circular a economia e o dinheiro começa a circular no mesmo momento dentro daquela cidade, o destino. Então, quando a gente fala de pessoas interagindo com sistemas, cresce de importância as decisões que são tomadas, principalmente no mundo atual, que é a única certeza que a gente tem que as mudanças vão mudar, e cada vez mais exponencialmente falando. Como que você vê hoje a maturidade do setor de turismo e dos decisores dentro desse setor com relação à necessidade de adaptação e de tomar decisões de forma correta e assertiva? Olha, isso é um fator do sucesso ou do fracasso de qualquer empreendimento, sendo do turismo, mas do turismo mais ainda. Se a gente pensar nos anos 80, os hotéis ganhavam dinheiro com telefone. Porque ou a pessoa falava do telefone para reportar que chegou, ou ela tinha que ir no orelhão, não existia celular, né? Isso acabou. Né? Quem ficou ainda com aqueles grandes PBX perdeu o material, perdeu tudo mais. Depois disso, começou a ter a entrada na internet. Você vendia internet e ganhava dinheiro com isso. Hoje, o hóspede quer ter internet gratuita, se não tivesse, está fora do mercado. Né? E, mais uma vez, falando de disruptividade, está aí o mercado, é certo. Agora, acabou de sair essa semana as 197 empresas que estão com as licenças das bets. E as bets você pode ter e criar um grande e um bonito sport bar e aumentar a venda de bebida, aumentar a venda de alimentos, aumentar a venda de negócio. Você pode ser um afiliado dessa bet, cadastrar e ganhar recursos com o valor que está sendo tido, além de criar um entretenimento. Mas se ele ficar com o olho fechado, falar, não, isso é coisa do demônio, isso não dá para fazer, ele vai ficar fora desse mercado e quem fizer vai ganhar muito recurso e ele vai ficar fora. Assim como nos anos 70, 80, existia um mapa a papel para a pessoa controlar. Hoje você tem sistemas informatizados altamente complexos, você acompanha a ocupação diária média e tudo que está acontecendo no hotel pelo seu celular quando você está viajando. Né? Então, se você não estiver dentro dessas novas tecnologias, olhando ferramentas de CRM, ferramentas que possam trazer relatórios e você saber interpretar esses relatórios para tomar decisões rápidas, você fica para trás. E esses 2-3 anos que você ficam para trás, esse cliente estava visando experiência. Se ele não for atendido, ele vai para outro cliente, mas ele não volta mais. Porque ele fala, puxa, aquele hotel não tinha internet, aquele hotel não tinha uma parceria com uma bet, aquele hotel não está se preocupando agora em ter esse mercado aí que vai entrar de cassinos de jogos, ou de outras coisas que envolvem, por exemplo, a questão de segurança de dados, né, LGPD, ou mesmo da sustentabilidade. Não tem um selo um selo verde, por exemplo, na Expotel a gente tem um selo verde, todo final de feira a gente vê o número de carbono gerado e a gente plantou esse ano 230 árvores, né, nativas, né, da Mata Atlântica. Então, mesmo em qualquer tipo de segmento, se você não tiver uma decisão rápida, olhando pelo que o mundo está pensando, um exemplo, as mídias sociais. Eu continuo fazendo só um suzinho. Né? Se você não tiver numa mídia social forte, se você não tiver trabalhando, mas de uma forma profissional, o seu portal e tudo mais, você vai ficar para trás, não vai conseguir os produtos e aí você vai ter prejuízo. Legal. Eu escrevi um livro agora, que eu vou lançar em novembro. Chama Tornar Simples o Segredo das Decisões Complexas e Estruturadas. Está aqui a capa dele. Bom, por que eu falei sobre esse livro agora? As tomadas de decisão precisam ser, para que os executivos tomem decisão, eles precisam ser assessorados. E além do assessoramento, ele precisa ter um pensamento estratégico voltado para processos de decisão.
Você acredita que os gestores brasileiros, os de alto nível, no setor de turismo, eles conseguem transformar as complexidades do seu dia a dia em decisões simples ou decisões que são realmente estruturadas hoje? Olha, nós estamos falando de um mercado aí dentro do Brasil, dentro do estado de São Paulo. Nós estamos falando de 193 mil unidades habitacionais de hotel. A Foresp hoje tem 24 sindicatos patronais, então nós acabamos de fazer um inventário, são 503 mil CNPJs de hotéis, bares e restaurantes só no estado de São Paulo. E no Brasil, então, nós estamos falando algo entre 2 a 3 milhões de CNPJs. Quando você pega um executivo de uma grande multinacional, ele vem preparado com as melhores universidades, tal, processo, participa de jogos e tudo mais. E ainda, no Brasil, vamos falar do mercado hoteleiro e restaurantes é mais do que isso, 79% da oferta é independente, ou seja, tem um dono. E esse é o grande, e aí entra naqueles dados do Sebrae, que a maioria quebra em 2, 3 anos. Eu não diria hotel, mas restaurante sim, é um dos que mais quebra. Por quê? Porque não faz um planejamento estratégico. Porque entra no mercado sem saber o que é um negócio de uma forma profundamente e não tem a experiência para conseguir tomar essas decisões. Né? Então, hoje existe, por exemplo, desses 79% do mercado, eu diria que pelo menos em torno de 50% deles ainda tomam decisões com base muitas vezes só na emoção ou num feeling e não analisando uma situação, uma tendência de mercado ou olhando tecnicamente uma solução. Então, existe ainda um campo muito grande, e parabéns pelo livro, Marcos Almeida, Tornar Simples as Decisões, porque muitas vezes ele acaba perdendo tempo com uma polarização política ao invés de se concentrar no seu negócio. Ou ele acha que ele fazendo tudo dentro da empresa dele, ele vai conseguir ter um desempenho melhor, mas ele está esquecendo de trabalhar o marketing, o futuro, o pensamento e um planejamento estratégico mais elaborado. Então eu acho que existe um campo, hoje 75% dos estudados do Sebrae dos hotéis são de até 50 unidades habitacionais. E esses são os que mais têm dificuldade de tomar decisões estratégicas, mesmo quando a gente está falando de decisões estratégicas numa situação simples, criar uma situação simples numa decisão estratégica, justamente por falta de foco, ou mesmo de visão ou de preparo. Às vezes eu vejo isso muito, principalmente no interior litoral, ele foi um grande divulgador de sucesso, um grande vendedor de sucesso, e aí ele tinha aquela casa dele, que ele vai se aposentar, falou, vou transformar numa pousada. Sim, é verdade. E esse é o grande erro, porque ele não sabe fazer o marketing hoteleiro, ele não tem nenhum contato, e ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e faltou a arrumadeira, a esposa dele, que jamais fez uma cama, porque sempre viajaram e ficaram no hotéis costeiras, vai lá fazer e ele vai trocar a lâmpada, porque senão o hóspede está chegando. E quando era a casa dele, pode esperar o dia seguinte, o hóspede não pode esperar. Então, esse tipo de decisão, de criar, inclusive fazer um negócio novo, ele tem que ser uma decisão simples, tornar simples um complexo que é um processo de uma operadora, de uma agência, de um parque temático, de um hotel, de um restaurante, né? Então, e agora também com bingo, um cassino e assim por diante. Vamos voltar para falar de disrupção. E falando sobre disrupção, o momento atual que a gente está hoje, olhando um pouco para o futuro de curto e médio prazo. Como que o Brasil está se preparando para essa evolução do setor de turismo e hoteleiro que você já falou aqui várias vezes? Começou aí com a economia disruptiva quando a gente tem, por exemplo, a chegada dos Ubers e aí o conflito que teve com os táxis. E ambos são muito importantes hoje para a hotelaria, assim como as locadoras de veículo, que a pessoa chega, ou ela loca, ou ela vai fazer um desses 3 tipos, ou usar até os meios de coisa, mas com uma invenção dificilmente, né? O metrô ou o ônibus, né? A não ser que sejam fretados. Então eles tiveram que se adaptar. A mesma coisa aconteceu com a hotelaria. Teve a chegada da economia disruptiva com as casas hoje de Airbnb ou outras plataformas que fazem a economia. Então, por que ficar, que é o que, por exemplo, a propaganda que está sendo feita no Airbnb, em vez de ficar no hotel, ficar numa casa, e aí é o contrário, né? Por que ficar no hotel? Porque você vai encontrar arrumado todo dia, você não tem que se preocupar com lavar a louça, você não tem que se preocupar com tal, você tem muito mais segurança de ficar em casa. Sim. Então ele tem que conseguir trabalhar esses elementos, principalmente os pequenos, para vencer uma concorrência que não está pagando imposto e tudo mais. Ou se adaptar, ou até se tornar
uma ideia da economia disruptiva. Então, vem desde uma parte de distribuição, como nós estamos falando, e principalmente de tecnologia. Né? Então, alguns hoteleiros antigamente ficavam sentados no balcão, esperavam tocar o telefone e chegar um fax. Né? Antes era um telex, né? Depois um fax. E aí vinha o hóspede, o turista e tudo mais. Hoje não, se ele não tiver com uma programação em mídia social, com a distribuição em agências físicas e online. Sim. Ele não consegue compor a carteira. Claro, se ele é pequeno e trabalhar com um, e aí ele tem que pensar também. Se eu trabalhar só com uma modalidade, essa modalidade tiver problema, como você viu que teve algumas travel agências gigantes que quebraram, ele não tivesse não trabalhando com o mercado mais de agência fixa, ele quebrou quem estava só com isso. Então ele tem que olhar para criar e não colocar os ovos numa só cesta e trabalhar tanto com a economia formal, que ela continua existindo, então vai acabar as feiras. Tá tendo agora a Expo Vini, né, que é uma maior feira de vinho, que é de um sócio nosso da Expo Hotel, que é o Sevieri, e é uma feira que tem 850 expositores, porque a pessoa precisa experimentar o vinho para tomar, né? Então não adianta ter só na internet. Então existe o mercado, e aí como criar o disruptivo dentro de uma feira dessa? Né? Então aí alinha o convite para eles, para chegar na pessoa certa, que é de fato quem vai comprar, senão tem um monte de bêbado comprando ingresso para beber vinho de graça. Né? É verdade. Então tudo isso envolve, dentro do setor do turismo, a criatividade unida com o planejamento e tá de olho nas tendências. Né? Eu acho que esses são 3 fatores que a gente está olhando e no turismo está mudando muito. E o perfil do turista mudou muito. Você pega antigamente a geração aí minha, que é final dos anos 70, começo dos anos 80, a primeira coisa era comprar um carro. A geração da minha filha que está 21 jamais quer ter um carro. Ela quer usar esse recurso para viajar e viver experiências diferenciadas. E ela aloca um carro, tira até a carta, aloca o carro ou anda de Uber, anda de táxi por diante. Ou seja, mudou inclusive o pensamento do investimento. Então, desde bancos até o turismo, o que essa nova geração Z está vendo? O que a geração, inclusive a própria geração Baby Boomers, mudou o pensamento de como ele compra. Ele continua muitas vezes indo para a agência, mas como um consultor, para poder ajudá-la a montar o pacote. Mas ele pesquisa no Google antes de fazer o que ele vai ver, o que o consultor dele, que é o agente, pode fazer. E com isso ele vem em cada setor. Então, cada dia o hotel, por exemplo, tem que criar novos atrativos, tem que criar novas formas para poder fortalecer e aumentar a sua presença e aumentar o market share. Se você pudesse falar de crises estratégicas dentro do setor de turismo, especificamente para hotéis e cassinos, você elencaria, se você pudesse elencar 2 ou 3, quais seriam assim que você vê assim, não, se acontecesse isso aqui, seria realmente uma crise estratégica que deveria ser resolvida de uma forma mais proativa ou mesmo não se deveria deixar chegar neste ponto? Uma que foi, e aí fugiu de todos, teve a ver com a parte sanitária, que foi a pandemia. Na pandemia, a gente teve que se unir mais os setores para articular com o governo a questão da folha de pagamento, articular com o governo os impostos, articular com o governo e tal. Depois, articular com os fornecedores. O setor teve que se unir, porque feira nós ficamos 3 anos sem fazer. Hotéis chegaram a ficar de 6 a 1 ano fechados e vários não abriram mais. Restaurantes, então, lugares como Faria Lima, Berrini, fechou quase 40% da oferta. Então, quem sobreviveu? Quem conseguiu se adaptar bem, tomar decisões rápidas e participar no coletivo? Esse foi o primeiro ponto. Agora, falando do que a gente tem, como falamos, a hotelaria está trabalhando a questão de unir a tecnologia com a hotelaria e gerando experiências. Essa é a grande temática. Dos cassinos de jogos, nós temos o quê? Perder, e aí é uma visão criando disruptivo daquela coisa. Jogo é ruim, jogo vai fazer mal, jogo tem ludopatia. Existe jogo no Brasil hoje. Quem que a gente conhece que nunca jogou na Mega Sena? Verdade. Quem que a gente conhece que nunca assistiu um programa ou que joga recorrentemente do Telecena, do Silvio Santos, que fez a riqueza dele, né? Ou esse rapaz agora, o gordinho lá, o Renato, que está falando da Viva Sorte, né? Então isso já existe. E fora isso, quem não conhece um bingo, um cassino clandestino que existe? Que hoje não tem alvará de funcionamento, não tem a VCB de bombeiro, não tem alvará de vigilância sanitária, ou seja, a gente está correndo grande risco. Para um mercado que vai ser formal, que vai entrar grandes capitais, estamos falando de uma entrada de 70 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Né? E aí, podendo
fortalecer toda uma economia. Por quê? Onde eu vou fazer? Mercado imobiliário. Como eu vou fazer? Engenharia, arquitetura, advocacia. Depois eu tenho que construir. Construtoras, material de construção, tal. Aí eu tenho que imobiliar, mesa, cadeira, ar-condicionado, iluminação, tenho que decorar, para depois equipar tecnicamente com os equipamentos, que pode ser uma mesa de cassino, um banco ou uma máquina, né? E aí nós temos que qualificar todos esses colaboradores, né? Então nós temos aí uma parceria com o Instituto Federal, que está dentro do MEC, que tem em todo o estado. Então tem que qualificar. Lembra que eu falei de 3.200 croupiers em um lugar? Sim. Imagina no Brasil todo. Verdade. Depois a gente vai ter que vamos ter que promover dentro de programas de TV, mídia, marketing, para trazer o pessoal, então aumentar o fluxo, fortalecer destinos. Então, isso é totalmente disruptivo, porque nós temos desde 45 jogos formais, né, com a iniciativa privada. Então nós temos uma oportunidade com Cassino Integrado Resort, com essa lei falar 1 por estado, 2 no Rio, 2 no Ministério do Estado de São Paulo, modelo Las Vegas, Singapura, Macau. Cassino turístico, modelo Mônaco, Interlaken, Punta do Leste. Esse a cada um grande pode ter 2, respeitando 100 km de distância. E o bingo, 1 a cada 150 mil habitantes, ou cidades que têm 150 mil habitantes sejam turísticas. Vem ainda as bets, que vai poder ter o programa de afiliado e tudo mais. Os cassinos online, que também vêm junto com essa regulação. Não são concorrentes? Bets, não são concorrentes. E depois ainda você tem as loterias estaduais, que a outra coisa disruptiva, que é o Supremo concedeu aos estados a mesma coisa que a Caixa Econômica pode. O que a Caixa Econômica pode? Ela pode ter Mega Sena, ela pode ter loteria, ela pode ter a raspadinha física, Sim. Ela pode também ter uma loja. Mas não está escrito que a loja tem que ser feia, atender mal de pé, cobrar conta de luz. Ela pode estar dentro de um espaço bonito, num sport bar de um hotel, ou dentro de um parque, ou dentro de um centro de convenções bonito, atendendo, tomando champanhe. Né? Então, cria-se uma nova oportunidade, por exemplo, com a Loteria do Paraná, o Lotopar fez, e aí ganhou a concessão, apostou. Nós estamos já com eles colocando agora as máquinas, terminais lotéricos de máquinas dentro dos hotéis a partir desse mês. Então, isso é pensar fora da caixinha, Sim, que é trabalhar a economia disruptiva e tendo um pensamento crítico, né, em relação a todas as situações. Por que o físico não é concorrente do online, do digital? O mercado online, as bets foram aprovadas em 2018, antes da saída do Temer. E agora, no passado, a regulamentação foi feita dia 13 de dezembro, terminou a Câmara e Senado, dia 30 de dezembro foi chancelado pelo presidente da República. E esse ano era para se adaptar, custa 30 milhões a concessão, direito a 3 marcas, 5 anos de operação. Dessas, 197 já estão operando, são as gigantes, né, no Brasil. E aí tem essas oportunidades do quê? De fazer, por exemplo, com um hotel, um bar e um restaurante, dentro do Sport Bar, ter a parceria para que eles cadastrem, para que eles joguem, para que criem um entretenimento para o hóspede. Esse é um lado. Né? Então é um mercado online, que a pessoa joga de casa ou pode jogar dentro do espaço, aí tá a oportunidade. Sim. O cassino físico, eles são dentro de espaços diferenciados, construídos para isso. Cassino Integrado Resort, modelo Las Vegas, cassino turístico, modelo Mônaco, bingo é aqueles que existiam no Brasil, mas é como se fosse um cassino urbano. Pega da Inglaterra, por exemplo, em Londres, que só tem máquina, são 400 máquinas. Então, com isso você cria um espaço de entretenimento e lazer novo dentro da cidade, aumenta o faturamento de um ponto de venda se estiver dentro de um hotel, dentro de resort, dentro de um hotel fazenda, e cria novos fluxos. Por exemplo, o Brasil hoje no mercado físico, vamos pegar um hotel boutique em Ilhabela. É tão melhor, ou igual no mínimo, de um Cancún. Sim. Só que o Cancún tem um cassino lá. Não é que a pessoa vai só para jogar, mas sabendo que tem cassino, sabe que tem entretenimento, sabe que vai ter lazer, sabe que vai ter uma série de coisas que potencializa o destino. E o Brasil estava fora desse mercado. Então, por isso que eles são complementares, não concorrentes. E na verdade, aí o que a gente é contra, por exemplo, do online? Lógico, se o Bolsa Família é para a pessoa comprar vestimenta e roupa, revestimento e comida, tem que ser para comprar vestimenta e comida. Qualquer coisa fora isso deve ser proibido. Sim. Né? O crédito também, porque o cartão de crédito, os juros no Brasil é o mais alto do mundo. Né? Sim. Então, ele tem que ser feito primeiro para a segurança, tanto do governo quanto do apostador e até da casa de aposta, ele ser feito no débito ou no Pix. Sim. Com o CPF dele, ou seja, evita de falar, vamos supor que eu fale que eu ganhe na minha declaração de imposto de renda 30, alguma coisa, eu gaste 500.
a Receita vai pegar. Lógico. Então hoje tem meio de controlar isso, fazendo de uma forma regulamentada. E a mesma coisa quando chegar os cassinos físicos. Por quê? Porque aí vai ter 70 bilhões de dólares, 350 bilhões de reais entrando na economia. Ou seja, são empresas que operam bolsa de Nova York, bolsa de Tóquio, bolsa de Londres, que não vão ter chance de perder uma licença em Las Vegas para fazer uma coisa errada aqui. Vão publicar balanços que vai ter que ser publicado nos grandes jornais e tudo mais. Ou seja, a gente vai ter um mercado regulamentado, com o alvará de funcionamento da prefeitura, com a VCB de bombeiro para dar segurança às pessoas, com a vigilância sanitária para não ter problema nenhum sanitário de segurança das pessoas, e ainda contratando a mão de obra com carteira assinada e ainda recolhendo bilhões e bilhões de reais de impostos que vai retornar para a saúde e educação. Sim. Inclusive, nessa lei dos cassinos físicos, tem um percentual para tratar ludopata, um viciado em jogo. Que hoje tem viciado de jogo? Tem. Sim. Mas como o jogo não existe no Brasil, não existe tratamento, não existe especialista. Então nós estamos conversando, por exemplo, com a Associação Paulista de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina, para pegar médicos especialistas em tratamento já de doenças existentes, de tipo como o alcoólatra, como também o viciado em droga, e utilizar umas técnicas dessas, adaptado ao que já tem no mundo para tratar. Então vamos supor que minha família me denuncia por ser ludopata. A hora que entrar no cassino, aquela câmera que identifica, ela já vai falar, me identificar. Bruno, o senhor não pode entrar no cassino, o senhor está fazendo tratamento de ludopatia. Hoje não é possível. Nesse cassino clandestino, ele pode entrar lá, ser roubado, ser assaltado, ser estuprado, e além disso, pegar fogo, ele morrer queimado e ainda morrer pode ter uma intoxicação alimentar. Sim. Sem ainda recolher nenhum tipo de imposto. Então a gente tem que acabar com os ilegais para trazer formal com um fundo de investimentos fortes que estão representados de uma forma transparente. Dá para entender que o momento que a gente está vivendo hoje não nasceu hoje. Ele já tem um tempo e a gente está em fases de um planejamento estratégico. Não é isso? E só que tem como concretizar isso pós a lei. Quanto tempo? Como é que vai ser esse concretizar? Você falou de necessidade de capacitação de pessoas, falou de capacitação de profissionais de apoio a essa área do turismo, essa evolução agora, falou de infraestruturas. Então a gente está visualizando quanto tempo para a gente estar adaptado a tudo isso e realmente estar funcionando como a gente está visualizando com os benefícios da lei e os benefícios desse setor. Então as bets a partir de agora já vai ser eliminados quase 2-3 mil bets que estavam ilegais e ficar só as legais. Então eles vão já ter toda uma regulamentação do que pode fazer de publicidade, do que pode fazer de tratamento. Várias bets já estão trabalhando com programas sociais e tudo para poder adaptar. E as físicas, como estão? A 44291, que em 2022 virou a 223422, é a lei dos cassinos integrados social e cassinos turísticos. Demoramos 2 anos para trabalhar o Senado e agora, em junho desse ano, na CCJ, que entrou todas as emendas dos senadores. Né? E aí, sanando todos esses problemas. A lei é quase uma regulamentação que ela está completa. Ela fala do percentual, fala de tudo, tratamento e tudo mais. E aí, o que vai acontecer? Logo depois do segundo turno, essa é uma coisa que nós estamos semana que vem para Brasília, logo depois do segundo turno deve entrar já no plenário do Senado, vai ser aprovado. Sendo aprovado, mais uma coisa que aconteceu na online. O presidente, entre o prazo de 15 a 30 dias, vai sancionar a lei. Sancionando a lei, é criado como se fosse uma comissão de jogos de Nevada, né, ou comissão de jogos europeia, que aqui no Brasil deve chamar Agência Nacional de Jogos, igual a ANEL, a Anatel e assim por diante. E aí, essa agência, ela já tem, a lei é quase regulamentária, e ela vai começar a receber os processos para concessões. Ou tanto de cassino integrado só de cassino turístico e cassino. Então nós imaginamos que no segundo semestre do ano que vem, nesse processo consolidando como nós falamos, já estejam aptos a receber esses primeiros projetos para serem realizados. Em paralelo a isso, nós já temos, como eu falei, um convênio assinado com a Comissão de Jogos Europeia dos Estados Unidos com o Instituto Federal, porque está dentro do MEC, para jogar a capilaridade de qualificação e aí depois fazer convênios com outras entidades. Pode ser uma faculdade como uma Mackenzie, uma Unip, uma PUC, sim, ou até uma Senac, né, para qualificar junto, passando do Instituto Federal como entidade. Do ponto de vista de entidades, então, por exemplo, a Associação Médica Brasileira e outras entidades já estão olhando, já estão acompanhando, e aí isso que é o bom, o Brasil não tem que inventar a roda. Há quantos anos tem Las Vegas? 70 anos? Há quantos anos tem jogo legal dentro da Europa? 80 anos? Sim. Há quantos jogos saíram? Então, a gente pegou as melhores práticas existentes no mundo
E aí, cassino integrado de resort, Singapura, Macau e Las Vegas. Cassinos turísticos que tem na Europa, do que tem na Ásia. E colocou dentro da legislação. Só que não colocou no chute, colocou trazendo o pessoal da MM, do Sands, do Mônaco, da Punta do Leste, para conversar com esses 12 deputados que escreveram a lei. Então, a lei brasileira ficou uma lei completa, porque tem todas as modalidades, e ela é uma das leis que mais tem âmbitos e aspectos de proteção do consumidor, para ele não se tornar um ludopata, para ele poder de defesa do consumidor e também do ponto de vista da Receita Federal e do Ministério da Fazenda arrecadar sem ter evasão. Por quê? Porque está ligado ao CPF, se a pessoa vai ter que usar em Pix ou débito, não tem como a pessoa esconder ou fazer de uma forma ilegal isso. Sim, né? Então, quem estiver de fora, que é o turista, ele vai ter que apresentar um passaporte. Então, com isso você consegue fazer como Singapura faz, e não precisa ser feito isso no Brasil, mas Singapura tem até inclusive o habitante paga para entrar, para evitar dele jogar, né, se for o caso. E o estrangeiro não, porque ele está deixando exportação do país. Então, mais do que isso, você pega aí, vou dar o exemplo de Las Vegas. Las Vegas, capital mundial do jogo, sim, mas só 40% é com o jogo. Tem 5 círculos solares. Tem NBA, tem NFL, tem Major League Baseball, tem UFC, tem boxe, tem modalidades, tem compras e São Paulo tem o maior Convention Bureau, que é o órgão que atrai tem quase 40 colaboradores aqui, o maior da América Latina. Las Vegas tem 500 colaboradores para atrair evento para Las Vegas. Então tem evento médico, hoteleiro, de psicanalistas, de literatura, de jogos acontecendo todos os dias lá. Por quê? Porque é um ambiente que ele vai, tem boas salas de convenções, tem bom hotelaria, sem isso não teria. Mas tem uma ótima gastronomia e tem um ótimo entretenimento. Então ele termina a convenção. Se ele quiser jogar, ele vai jogar. Senão ele pode assistir um jogo de beisebol, ou um de boxe, ou pode ir para o seu colega, ou assistir um show do Red Hot Chili Peppers. Então ele tem uma variada opção. E criando isso no Brasil, imagina São Paulo, que já é o maior. Vai ter o maior cassino no Brasil. E aí estão falando de 1.500 a 2.000 apartamentos. Vai ter casa de shows, vai ter teatro, vai ter... E fora o que já existe de gastronomia, de entretenimento, de museu, que potencializa ainda mais São Paulo para se tornar uma Nova York, uma Tóquio, uma Paris. Bruno, muito interessante a nossa conversa. Infelizmente a gente está acabando o tempo. Eu gostaria de ficar conversando muito com você aqui. Uma das coisas que eu aprendi, eu fiz alguns cursos MIT, Stanford, lá no IMD na Suíça, e o que eu peguei deles, que era confluente, era gerar conhecimento. Que conhecimento é o grande poder que a gente tem hoje. Gerar conhecimento através de conversas inteligentes. E eu tenho certeza que eu adorei a conversa, aprendi muito com você, com tudo que você falou. Nós tivemos hoje uma conversa inteligente. Eu queria que você, nesses últimos momentos, falasse um pouco sobre um resumo de tudo que a gente falou, sobre a sua visão de futuro, como você vê realmente o desenvolvimento do Brasil, o fortalecimento da sua macroeconomia em função desse momento que a gente está vivendo, que você bem falou, do turismo e da hotelaria e jogos no Brasil. Primeiro, parabéns, sucesso pelo Disruptive Critical Thinking. Marcos Almeida, muito sucesso, agradeço a oportunidade de participando. A gente olha o turismo, inclusive os jogos, com uma oportunidade de fortalecimento macroeconômico do Brasil, por todos esses números que nós colocamos e força. Porque países que colocaram, por exemplo, como a França, a Espanha, ou mesmo o México, fala o Brasil, problema de segurança, você que trabalha na parte de segurança sabe muito disso. O México é muito mais seguro que o Brasil em todos os índices, sequestro, roubo, morte e tudo mais. Só que em 94, o Brasil tinha 4 milhões de estrangeiros e o México também. O México colocou como política pública de exportação, turismo, aí jogos e tudo mais, por isso que criou lá as zonas de convergentes. Então, o ano passado o Brasil teve 6 milhões de estrangeiros, e o México teve 48 milhões de estrangeiros. Nossa. Com isso, eles faturaram 75 bilhões de dólares de exportações com o turismo. E com isso, para atender 45 milhões de pessoas, precisamos de 20 milhões de pessoas empregadas. Então, se o Brasil colocar como política macroeconômica o turismo, e aí usar jogos e como política de exportação, o Brasil pode chegar num patamar muito superior, de repente, ao México. Por exemplo, a França esse ano vai passar de 95, 96 milhões de estrangeiros. Isso vai gerar para ele em torno de 180 bilhões de dólares de exportações. E os Estados Unidos, com os 90 milhões de turistas estrangeiros, eles fazem 250 bilhões de dólares de exportações. Ou seja, a gente colocar o turismo
como hoje é o agronegócio, como uma commodity. E dessa forma, mas aí o pensamento do presidente, dos ministérios, de cada um dos governadores. Sim. E aí a gente transforma o Brasil para transformar o Brasil, que é uma França, como é os Estados Unidos, que é um Japão, que é vários países que estão trabalhando o turismo como política de exportação e macroeconômica. Então, para ser o segundo do PIB real do Brasil, e com certeza vai gerar muito mais emprego que a agricultura ainda. Que legal. Bom, muito obrigado de verdade por esse seu tempo, pela agenda e pelas informações e conhecimentos que você passou. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista da Disrupt. Até a próxima, Bruno. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns.